Olá amigos, vocês estão na República dos Santos e aqui você não perde nunca. Ontem quem não ganhou e não perdeu, mas decepcionou, foi o time do Santos. O resultado de 0-0 contra o Sport deu um banho de água fria na torcida, que esperava uma atuação bem melhor, já que o Santos vinha de uma sequência boa, de um empate fora de casa contra o Grêmio, vitória contra o São Paulo e contra o Atlético Mineiro. Mas com o Sport, que é um time mediano, que provavelmente vai lutar apenas para não cair, em casa o Santos não podia ter perdido mais 2 pontos como perdeu contra o Juventude. Mas o futebol é assim, é complicado, né? A gente às vezes, um time como o Atlético Mineiro, como o São Paulo, que quando vem na Vila tentam jogar de igual para igual, porque são times que procuram melhor posição na tabela, às vezes permitem que você tenha, nesse jogo de propor o jogo, que é como se fala hoje, as chances sejam até maiores. Não que o Santos não tenha dominado o jogo de ontem, o Santos dominou praticamente 99% das ações, foi o time que tentou, mas encontrou uma forte barreira defensiva no time do Sport, que se trancou lá atrás e só saía nas boas. O Sport sim jogou no contra-ataque, teve pouquíssimas chances, mas enfim, conseguiram o que queriam, que era sair daqui no mínimo com um pontinho, já que eles já estão lá na parte de baixo da tabela e lutam para sempre. Vão passar o campeonato lutando para não cair, porque o time do Sport realmente é mediano para baixo, a não ser que façam algumas contratações, mas o time é bem fraco. Já defensivamente, destruir é sempre muito mais fácil do que construir, e o Santos, que começou com uma formação até esperançosa, porque tinha no ataque Marcos Guilherme, tinha no ataque Lucas Braga, que vinha ficando na reserva do Marcos Guilherme, mas ontem o Marinho, suspenso com o 3º cartão amarelo, não jogou e fez falta. O Lucas Braga não foi bem no jogo de ontem. O próprio Caio Jorge tentou brigar, tentou jogar para lá e para cá, mas não conseguiu muita coisa. E o meio de campo voltou a ser, principalmente no primeiro tempo, pouquíssimo criativo, né? A gente teve o Camacho, decepcionou. O Camacho não foi o jogador que tinha sido em outros jogos, criando lá de trás alguns bons lançamentos, não conseguiu acertar na criação. O Pirani foi inofensivo, não criou nenhuma situação, corre bastante, se dedica bastante, mas precisa amadurecer muito esse jogador, que a gente percebe que ele tem alguma técnica, mas indeciso no que fazer muitas vezes. E o Jean Mota voltou a ser o Jean Mota que irrita a torcida, que pouco produz, que pouco cria, sem ousadia, e quando tenta alguma coisa, muitas vezes sempre com a decisão errada. A defesa teve pouco trabalho, mas num primeiro tempo onde o Santos praticamente massacrou o Sport, nada chegou lá atrás, contava mais com o apoio de alguns jogadores de defesa chegando na frente. O jogo foi se levando assim. No segundo tempo, a alteração que era esperada, né, que a gente esperava que o Santos, eu pensei até que ontem o Santos já saiu jogando no meio de campo, mas ele está fazendo uma volta paulatina ao clube, né? A condição dele foi muito séria, eu já operei o joelho do jeito que ele operou, e eu sei o quanto isso é delicado, mas ele está voltando. O time melhorou, o time foi melhor no segundo tempo, criou mais situações, mas com uma pontaria péssima. Eu estava olhando o scout aqui do jogo. O Santos ontem deu 17 chutes a gol, 17 finalizações, só um chute foi no gol. Vejam bem que não provocou praticamente trabalho nenhum. E ainda pro goleiro, a bola que foi no gol bateu na trave, nas costas do goleiro, mas não entrou, numa boa jogada ali, uma troca de bola do Caio Jorge. Mas novamente o time voltou a ser pouco objetivo, aquela troca de bola lenta que não leva a muita coisa. Vocês já perceberam que o time do Santos parou aquele jogo de troca de bola lá atrás? Eu acho que o Diniz percebeu
que aquilo não provoca nenhuma situação positiva para o time. O Santos não está fazendo mais aquela troca infrutífera de bolas ali atrás, que só cria a chance do adversário fazer gol. Não produz nada, não cria nada, não tem nenhum lado positivo aquele fato de ficar trocando bola lá atrás. Mas na frente o Santos foi lento nas trocas de bola. Algumas vezes o time ficou estático, pouca movimentação, o que eu volto a dizer, que às vezes a gente critica a falta de criação, a falta de bons lançamentos, a falta de verticalidade do time, mas ela muitas vezes é provocada porque quem está na frente fica estático, não cria situações de opção de passe, e aí a gente fica reclamando da falta de criação. Isso aconteceu ontem de novo. As trocas de bola lentas, as trocas de bolas que permitiam um time que está jogando retrancado como o Sport se armar. O Santos teve muita posse de bola e pouquíssima ofensividade, principalmente objetividade. A produção foi muito baixa exatamente por causa disso. E algumas situações onde foi um pouquinho melhor foi essa situação onde o Caio Jorge finalizou de dentro da área, a bola por azar bateu na trave, nas costas do goleiro e acabou não entrando. O goleiro se recuperou na jogada e o goleiro Maílson, que teve muito pouco trabalho, muito pouco, as bolas no gol foram praticamente zero. E o Santos, a partir da metade do segundo tempo, já começou a se desorganizar em campo, já começou a ser na base do desespero, e as próprias trocas que o Diniz fez indicaram isso. A melhora com o Carlos Sanches não foi suficiente, ele acabou depois fazendo uma troca, ele colocou o Madison no lugar do Felipe Jonathan, passou o Jean Mota para a lateral esquerda, colocou o Lucas Venuto no lugar do Luiz Felipe, porque realmente o Santos não sofria ataques, né? Colocou o Vinícius Zanocelo no lugar do Pará, que pouco produzia, mas o Vinícius também não foi bem no jogo. As poucas chances que teve se perdeu, se afobou, precisa de calma esse jogador. E o Santos começou a ficar cada vez mais em cima do Sport, mas cada vez mais bagunçado. A produtividade acabou continuando baixa e foi-se para o espaço 2 pontos preciosos que provavelmente vão fazer muita falta. O Santos está numa posição até relativamente boa na tabela, mas os 2 pontos perdidos contra o Juventude e agora contra o Sport vão fazer muita falta. 4 pontos que colocaria o Santos lá praticamente segundo, terceiro colocado no campeonato. Vamos esperar que no próximo jogo contra o América o Marinho volte e aumente. Como o Santos vai jogar contra o América lá em Minas Gerais, onde o América jogando em casa vai ter que propor o jogo. O América conseguiu uma bela vitória ontem contra o Bahia de 4-3, e o jogo foi na Bahia, né? Então vamos ver se jogando de igual para igual o Santos consegue ser mais produtivo, principalmente armando a grande força do Santos, que é a velocidade do contra-ataque. O Santos consegue ser veloz no contra-ataque, mas não consegue ser veloz na troca de bola para pegar a defesa adversária desarmada. Nas atuações individuais, o João Paulo teve pouquíssimas intervenções, praticamente nenhuma. O Pará foi um jogador mediano, deu um vacilo lá no segundo tempo que quase dá um gol para o Sport. Uma tentativa de um chutão lá, ele furou a bola, ainda caiu no chão, permitindo que o time do Sport criasse um bom contra-ataque. O Vinícius Zanocelo, que entrou no lugar dele, como eu falei, entrou um pouco afoito, falta um pouco de confiança ainda, parece que tem técnica, mas falta um pouco de confiança e um pouco de calma para esse menino. O Luiz Felipe e o Luan Pérez foram bem na zaga, mas foram um pouco, a gente não pode negar que foram um pouco forçados, porque o time do Sport atacou muito pouco, apesar que eu gostei algumas vezes que o Luan Pérez e o próprio Luiz Felipe chegaram um pouco mais no ataque, vindo de trás e tentando criar algumas coisas que nem é a função deles,
mas acabaram criando alguma coisa. O Madison entrou na direita, foi um jogador mediano, não criou muita coisa, já que era o objetivo dele jogar mais apoiando. O Camacho foi um pouco decepcionante, porque o Camacho é um jogador de criação que ontem tentou algumas coisas, mas não foi produtivo, não foi o jogador que encantou nas duas primeiras partidas que ele fez pelo Santos, né? O Jean Mota, aquilo que eu já falei, voltou a ser o Jean Mota que irrita a torcida, que produz muito pouco, que tenta correr, tenta marcar, mas às vezes na marcação ele também se perde, se torna violento e faz faltas bobas, né? Faltas que geram para um time que está jogando como esporte retrancado uma grande opção, que é centrar a bola na área, bola parada na área. Mas o Jean Mota hoje foi muito mal. O Pirani, pouquíssimo produtivo. O Sanches foi melhor, mas ainda está muito aquém do jogador que a gente sabe que ele é capaz de ser. Ele encorpa mais no meio de campo, ele aparece mais, ele tem mais técnica. Pode ser, à medida que ele for saindo jogando, eu acho que o time do Santos vai aumentar de produção, mas melhorou com ele, mas ainda assim não foi o suficiente. Lucas Braga numa noite ruim, não foi bem o Lucas Braga ontem, não produziu o que vinha produzindo nos outros jogos, ele vinha a sequência jogando. Marcos Leonardo entrou no final do jogo. Eu acho que o Marcos Leonardo é um jogador muito pouco produtivo fora da área, porque ele, quando joga com o Caio Jorge, acho que os dois se perdem, bate cabeça, né? E o Marcos Guilherme também ontem não foi produtivo. Tentou, correu e tudo, mas não foi o jogador que encantou aí nas 3, 4 primeiras partidas que o Santos fez nesse campeonato. Pode ser muito mais produtivo. Vamos esperar que contra o América no final de semana o Santos melhore essa produção e consiga uma boa vitória lá em Minas Gerais, que não vai ser fácil, porque o time do América vem subindo de produção, fez uma boa partida contra o Inter, ontem venceu o Bahia que venceu o Santos, lembre-se disso. Bahia que faz um campeonato bem razoável, que incomodou muito o Palmeiras. Então o Santos não vai ter moleza em Minas Gerais no final de semana. Vai ser um jogo difícil, mas vamos torcer para que o Santos consiga se recuperar dessa decepção que foi esse jogo Santos Sport, esse 0-0. É isso aí, gente. Você está na República do Santos com o Ricardo Pérez. Deixe o seu comentário, comente aqui, escreva, participe, dê a sua opinião, sem briga, sem discussão, respeite a opinião dos outros, mas continue na República do Santos com o Ricardo Pérez. Se Deus quiser, no final de semana estaremos aqui com a análise de Santos e América Mineiro. Grande abraço!